O Matias Rojas foi sondado ali no time do São Paulo para vir reforçar o tricolor paulista e a busca por lateral direito ela segue a toda a prova. Reforço do tricolor já meio confirmado ali que é o Tapia, o atacante, e nós vamos falar sobre ele. O Marcos Antônio vai ser o meia reserva do São Paulo, você tá sabendo disso aí, do Marcos Antônio? Então vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube. Quero falar também sobre o Lucas Moura e o Ferreirinha, falar também sobre o Wendel e Enzo Dias, quem que vai ser esse cara aí para os próximos desafios do São Paulo Futebol Clube. Vai ser um vídeo bastante completão, então, vai ou não vai? Vem comigo aí, sejam todos muito bem-vindos. Chega nesse like brabão aí, vamos falar de tudo do São Paulo que está rolando aqui agora. Ó, o Tapia é o atacante do River Plate que está fechando com o São Paulo. O São Paulo realmente avançou com o cara, fez proposta, ela foi aceita, a princípio por empréstimo, e depois se o São Paulo quiser comprar, ele paga ali a bagatela de uns 2 milhões de euros no cara, vai ficar uns 12 milhões de reais, se for ver pela cotação de hoje, e o São Paulo fecha então com o seu primeiro reforço, um cara que é bastante curioso, né? Porque por que o São Paulo tá buscando um ponta se é a posição a única que talvez sobre no time do São Paulo? Sobram volantes e sobram pontas. Lateral direito não tem, meia reserva não tem. Até zagueiro tá precisando, o São Paulo vai lá e busca um ponta, a primeira contratação. Tudo bem, né? Vamos torcer para que o cara dê certo mesmo. O São Paulo deve ter planos já para vender aí o William Gomes. Não, o William Gomes já foi. O Henrique Carmo, o Lucas Ferreira, o próprio Luca. Então o São Paulo, se quiser vender agora, caminho aberto, né? O Porto deve estar ali todo feliz da vida. O Belmonte falou, opa, cadê meus 3 milhões de euros? Cadê meus 4 milhões de euros? Pra vender um cara desse aqui direto agora da equipe de base, desvalorizado, né? Comprei o Tapia pro lugar ali do Lucas Ferreira, ó que beleza. Então é mais ou menos o sonho, that's the dream, né, o Carlos Belmonte. E aí o São Paulo faz isso, traz o Tapia, o Crespo teria dado aval, o departamento de scout escolheu, talvez porque ele tem força física, e o cara tá aí, é nosso jogador, vamos torcer por ele, né? O jogador não tem culpa de talvez ter uma limitação técnica, né? Talvez ele não seja nada de errado. Então vamos apoiar, torcer por ele. Vai que ele dá certo aqui no São Paulo. Tô empolgado aí com você, viu, Gonzalo Tapia? Que seja muito bem-vindo chegando no Tricolor Paulista. E ó, o São Paulo tem agora o Marcos Antônio podendo ser esse meia reserva. Mas antes disso, o Hulk, lá no Atlético Mineiro, ele deu uma entrevista assim que é muito cabeluda, hein? Os caras do Atlético Mineiro não estão pagando os salários, tem um monte de vencimentos ali atrasados. Não me aprofundei em quanto, tem direito de imagem, tem o salário em folha, tem o fundo de garantia, tem um monte de coisa que os caras estão devendo. E aí o Hulk, que é um dos caras mais endinheirados aqui do futebol brasileiro em termos de jogador, ele veio e falou, não, espero que resolva essa situação logo e tal. Pro Hulk, que é um ídolo do atleticano, do torcedor do Galo, não sei até que ponto isso impacta muito, mas tem jogador ali que está precisando do seu ali, o seu peixinho no fim do mês. E o que tá impactando aí? É que tem titular do Galo, louquinho pra deixar o time, pra chegar na FIFA e falar, ó, quero sair fora, tô pulando o muro, tô indo embora, quero ir pra outro clube. Aí ele sairia de um clube de Série A pra outro clube de Série A. O que pega muito aí é que quando você pensa num time igual o Atlético Mineiro, é um time qualificado que todo mundo tem que ficar de olho, porque você imagina, tá saindo um Gustavo Scarpa, pode ser ele, talvez o titular absoluto lá do Atlético Mineiro, talvez pode ser ele. O Scarpa tá saindo. O Hulk está saindo, ele cabe no seu time, é uma rescisão contratual do nada que pode acontecer e o cara ficar livre, um cara do nível do Scarpa, o nível do Hulk, ficar livre no mercado assim do nada. Mas já imaginou uma situação dessa? Um time que acabou de ganhar uma fábula ali com o Paulinho, que o Palmeiras compra, né? E do nada tá endividado, não consegue pagar os seus salários, porque os mecenas, os caras que bancavam ali, talvez tenham dito, ó, o futebol aqui dá prejuízo. É aí que você vê o problema de você virar um SAF ou ter esse investidor e se apoiar muito nele, né? Um dia você tá comprando aos montes, à vontade. No outro, você não tem dinheiro para pagar salário. E isso é muito comum acontecer. Tem times que viram SAF, não para ganhar título, para mandar jogador para Europa. E aí você quer isso no São Paulo? Essas discussões, elas são discussões bem que tem que ter, né? Depois, com mais calma, mas é aquela coisa.
Se o Atlético Mineiro tiver caras disponíveis, um Gustavo Scarpa da vida, eu acho que caberia como uma luva no time de São Paulo, que deve sim ficar de olho. Mas aí ele tem que conseguir a rescisão, é um cara caro ainda. E por falar em cara caro, esse Marcos Antônio que o São Paulo contratou por 25,5 de reais, 25 milhões e meio de reais, hoje ele aparece na provável escalação do São Paulo Futebol Clube. Na provável, já está aparecendo aí o Marcos Antônio, que é um jogador que pode fechar ali o meio-campo do São Paulo, sendo um terceiro homem de meio-campo. Seria então Pablo Maia, Alisson e também o Marcos Antônio. Tá acompanhando a visão? Pablo Maia, volantão, Alisson e o Marcos Antônio sendo um último homem de meio campo para depois ter o Oscar. E aí não tem um segundo meia, não tem nada. Não tem ponta, seria o Marcos Antônio esse meia. O São Paulo, na busca por meia, nessa de trazer um meia reserva ali, o São Paulo ele não tá conseguindo trazer e fala que tá difícil no mercado, tá? Vai buscar o Tapia, lateral direito mesmo o São Paulo não queria contratar, o São Paulo está com a mão fechada, sabe aquele, o pão duro, vai atravessar o oceano com o Sonrisar na mão, e o Sonrisar não vai, não sei se é Sonrisar, acho que é a marca, né? Vai atravessar o oceano com o negocinho, com o efervescente ali, a pastilha efervescente sem ferver na mão, porque não abre a mão pra nada, tá pão duro mesmo. Então, aí o São Paulo não tá buscando nem lateral direito, nem meia, nem nada. E aí o Marcos Antônio seria esse meia? Caras, eu vou falar uma coisa, eu acho que o meia criativo não, mas um cara tipo naquele estilo Marcos Antônio, Tietê, quem mais que tinha? Tem um monte de meia, que ele não é meia, não é volante, ele fica ali no meio campo, indo e voltando, talvez um Kleberson antigamente, na Copa antiga lá, 2002, sei lá, sabe? 2002 não, pra cá. Mas é um cara que... Kleberson jogou, né? É um cara assim que poderia, o Elano, fazer aquela função do Elano. É um meia, que não é volante, mas ele tá sempre ali, indo e voltando. Pode ser um Mineiro da vida, pode ser um cara interessante, né? Então acho que se você pensar no Mineiro, sistema de 3-5-2, onde o Danilo era o único meia, e o Mineiro fazia aquele outro corredor, volante meia, o São Paulo pode ter no Marcos Antônio essa figura. Acho que pode, Wagner, Hernanes, o Hernanes ele era muito craque, né? Wagner também. Mas ele pode fazer essa função. Então o São Paulo hoje com o Crespo é muito possível que já entre contra o Flamengo com o Marcos Antônio ali, e aí ele faça esse corredor do meio campo, volante para meia, e sendo esse terceiro homem de meio campo somente com o Oscar na criação e o Marcos Antônio correndo por ele. Pode ser uma boa. E aí a busca por lateral direito teria encerrado num primeiro momento, onde o São Paulo enxergaria que Hernan Crespo podia usar o Ângelo, lateral direito, que foi vendido para o grupo do Chelsea, né, que tem 16 anos, Igor Felisberto, que é um lateral do São Paulo, da equipe de base, e que sempre esteve nas categorias de base aí na seleção, e também o Mike, que é o cara que jogou na Copa do Brasil Sub-20, na Copinha, na Taça São Paulo, e ganhou tudo. Então o Mike era um lateral pronto. O que pegou aí na chegada do Crespo? O Mike se machucou. Então o São Paulo ficou somente com o Cédric Soares. E o Crespo, segundo o Jorge Nicola, segundo Jorge Nicola, foi a informação, o Crespo teria enxergado e entendido que não dá pra ficar somente com o Cédric Soares, porque os caras da base não estariam prontos pra jogar. E aí o São Paulo iria pro mercado tentar buscar ali por um lateral direito melhor, mais consagrado do que esses caras da base do Tricolor. O que tem de verdade nisso, eu ainda não sei. O São Paulo fez mesmo uma sondagem pelo Advíncula, uma sondagem pelo Bustos e ainda não conseguiu trazer ninguém. Se você considerar que o Cédric é o único da realidade, o único que pode, eu acho que até o Cédric tem que provar que pode. Até o Cédric eu não sei se está tão pronto assim para encarar aqui a dramaturgia do futebol brasileiro, né? Você vê o mundo inteiro chegando aqui reclamando do calendário, reclamando da quantidade de jogos. Teremos a mesma quantidade de jogos e um pouco mais atropelada agora, porque tivemos aí mais de um mês parado no futebol por conta desse Super Mundial. Então agora os jogos serão assim exaustivos. O Cédric não deve dar conta, talvez, de ser o cara para jogar na lateral. Sendo assim, o São Paulo teria que buscar um lateral. Imagina que você põe o Mike, pega o primeiro jogo agora contra o Flamengo, no Red Bull, toma um baile tático ali, não consegue jogar. E aí, como é que você faz pro próximo jogo?
Agora é Flamengo, depois é Red Bull, depois já é Corinthians, e aí, como é que faz? Então acho que um lateral mais da realidade precisaria. E não precisa ser um primor, não, primor, um maravilhoso, não, um lateral normal, tipo aquele Guga, um cara, não, o Guga também não gosto, mas um cara normal, que você sabe o que esperar, é um lateral nota 6 ali, que vai ir e voltar, aquela coisinha normal, futebol, arrozinho com feijão. Acho que precisa de um lateral. São Paulo não tem nem arroz com feijão. Ele tinha antes, né? Tinha o Igor Vinícius, que era arroz com feijão ali, mas você não tem nem isso mais. Então agora acho que ficou um pouquinho complicado. Meus amigos, olha só, Lucas Moura e Ferreirinha pode ser que joguem amanhã contra o Flamengo já, hein? Não devem começar jogando, mas já devem ficar no banco de reservas e entrar no segundo tempo. Os caras estão treinando sem limitações. Coisa boa de falar, né? É um novo São Paulo que vem aqui para tentar dar uma volta por cima, e nada melhor do que você contar com um técnico novo e poder contar com reforços do nível de Lucas Moura e Ferreirinha, que são os caras que são os melhores jogadores já do São Paulo há muito tempo. Então acho que fica legal e bacana demais. E outra coisa que é interessante é que o Enzo Dias deve começar jogando, mas o Wendel pede passagem, o Wendel não quer largar esse osso. O Wendel ele quer agora conquistar o Hernan Crespo. Se ele não começar jogando contra o Flamengo, pode ser que ele comece jogando contra o Red Bull Bragantino ou contra o Corinthians. Então o Wendel ele daqui no próximo jogo, não... Nos dois outros próximos, ele vai ter uma chance aí de provar que ele veio pro São Paulo para escrever história aqui. Eu acho que fica muito bacana. Olha só, Matias Rojas, segundo também o Jorge Nicola, tava vendo o vídeo dele e aí eu vim aqui para falar sobre isso também. Matias Rojas, aquele meia do Racing que foi pro Corinthians, que está hoje no River Plate, ele seria o cara ali que a torcida do São Paulo gostaria de ter. Perguntaram muito pro Nicola e o Rojas. E o Nicola, conversando com o gente de São Paulo, falou que não tem interesse nenhum em levar o Rojas, trazer o Rojas pra cá. Foi um cara que já foi sondado pelo São Paulo, sim. Seria um meia interessante aquele do Racing, aquele do Corinthians talvez um pouquinho interessante, esse do River Plate que não joga não. Mas o River Plate tá muito estranho também, né? O Marcelo Galhardo, ele não tá conseguindo usar os caras, não está conseguindo fazer bom futebol com seus titulares, então falar o Tapia não presta, o Rojas não presta, os caras que não jogam, também é um pouco exagerado, porque os titulares também não prestam, então ninguém lá presta. A verdade é que o trabalho do Galhardo hoje não está funcionando à frente ali do River Plate e algumas mudanças devem ser feitas. O Rojas saindo, é do seu agrado vir para o São Paulo? Eu, sinceramente, aquele chutão que ele tem, que poderia ter eliminado o próprio São Paulo de uma Copa do Brasil, eu acho interessante sim, e eu, sinceramente, se fosse por valores bem baixinhos, eu acho que o São Paulo precisa mesmo de um meia. O Oscar não dá conta desse recado sozinho e o Marcos Antônio, que pode ser encaixado como meia ali improvisado, ele não é meia. Ele precisa de um poder de chute maior ali na frente. E eu acho que o Crespo vai precisar ao longo da temporada de um meia pro lugar do Oscar. O que você acha? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!